Dando continuidade a essa parceria da American Society of Echocardiography com o Departamento de Imagem Cardiovascular, com fundos providos pela Edwards Life Science Foundation e a iniciativa Every Heartbeat Matters, eu vou passar para vocês a tradução da aula proferida pelo professor Leo Lopes no último congresso da ACE, que foi quantificação de lesões valvares esquerdas em pediatria. Nós não temos conflito de interesse. Eu sou Alessandro Cavalcante Lianza, sou doutor em Ciências pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, médico cardiologista e ecocardiografista pediátrico e fetal do Hospital Israelita Albert Einstein, do Hospital do Coração e do Instituto da Criança. Essa aula vai ter como foco principal as válvulas mitral e aórtica, como vocês podem ver. E a gente vai começar falando que é uma ampla variedade de patologias, como vocês podem ver nesse slide, podem causar tanto insuficiência ou estenose dessas válvulas. E para fazer a quantificação dessas alterações, vários guidelines vêm sido publicados desde 2006, como vocês podem ver. A gente que faz pediatria tem que ter um cuidado em especial em relação a esses guidelines, porque a grande maioria deles é realizada em adulto, e isso exclui aspectos importantes de cardiologia pediátrica, como o efeito da superfície corpórea e idade sobre as estruturas, a presença de frequência cardíaca elevada nos nossos pacientes, que podem alterar a avaliação Doppler. Nós estamos lidando com medidas de estruturas menores e, como todos sabem, quanto menor a estrutura, maior a possibilidade de erro, principalmente naqueles casos em que aquele valor vai ser empregado numa fórmula matemática mais complexa. E também nós temos uma limitação que todo mundo conhece, que é a cooperação do paciente, né? Nem sempre ele está apto a ficar deitado para realizar o exame. Algumas vezes nós precisamos usar sedação, e o que pode alterar o estado hemodinâmico desse paciente e, consequentemente, o resultado do exame. Vou dar continuidade falando um pouco sobre insuficiência mitral. Todas essas patologias podem causar insuficiência mitral, né? E de acordo com o último guideline de 2017, essas são as ferramentas que podem ser utilizadas na avaliação dessa insuficiência. A gente vai começar falando um pouco sobre os dados diretos, né, os índices diretos de avaliação, começando pela vena contracta. A vena contracta, como vocês sabem, consiste no ponto mais estreito da largura do jato de regurgitação, que em geral está ao nível do plano valvar. Esses são os valores utilizados de acordo com o último guideline publicado, né? E ele tem como grande vantagem o fato de ser independente de fluxo e de variações pressóricas, e também ser utilizado em jatos excêntricos. Nós temos como desvantagem principal a limitação relacionada à presença de múltiplos jatos e também a possibilidade de uma superestimação, principalmente quando o jato da insuficiência mitral não for holossistólico. Dando continuidade, vamos falar sobre a área do jato, né? A área do jato é uma avaliação direta e simples, e algumas pessoas fazem uma relação da área do jato com a área do átrio esquerdo. Tem como limitação principal a utilização em jatos excêntricos e também depende mais da parte hemodinâmica do que a vena contracta. Devido a essas limitações, até no último guideline de 2017, como vocês podem ver, eles já passaram para uma avaliação um pouco mais qualitativa do que a anterior, de forma que a gente possa passar a nossa impressão durante a realização do exame. Também vale a pena lembrar que, em relação à área do jato, o ajuste do aparelho faz toda a diferença, né? De acordo com o que você utilizar de ganho de colo, de limite de Nyquist, ou até mesmo a frequência do transdutor que você esteja utilizando, você pode ter uma grande variação no jato de regurgitação, como nesses que você podem ver aqui nesse slide. E outra limitação importante é a presença do efeito Coanda, que, como vocês podem ver, o jato fica mais comprimido na parede do átrio, né?
do que o habitual, e isso pode limitar a sua interpretação. Outro índice direto que pode ser utilizado é a convergência de fluxo, o PISA, que tem como conceito as linhas de velocidade e as hemisférias, cujas áreas podem ser calculadas pela fórmula que você já conhece, o fluxo também, e inclusive podendo calcular o orifício regurgitante efetivo através da equação de continuidade, que tem como princípio principal a conservação de massa. Esses cálculos, eles possibilitam, eles têm muita chance de dar erro, né? Principalmente em pediatria, onde a estrutura cardíaca é muito pequena, fato pelo qual, no último guideline publicado, já tem uma avaliação um pouco mais qualitativa do que a anterior. Vamos falar um pouco agora sobre os índices indiretos, começando pelo fluxo da veia pulmonar. Esse é o padrão normal do fluxo da veia pulmonar, né? E a gente sabe que, conforme a insuficiência mitral for mais acentuada, essa onda S pode ser achatada, inclusive passando para negativa nos casos mais graves. Temos que levar em consideração as limitações dessa avaliação, principalmente quando o jato é excêntrico, né? O jato de refluxo é excêntrico, que pode ir diretamente na veia pulmonar e com isso limitar o uso, e também situações onde a pressão do átrio esquerdo já seja elevada. Nós podemos também utilizar o tamanho das cavidades, né? A gente sabe que é muito pouco provável que se tenha uma insuficiência importante com a cavidade de tamanho normal, então a gente pode fazer a associação desse dado para ter uma avaliação mais completa. Nós temos valores de referência em pediatria, nós temos esse trabalho que foi publicado em 2010, onde já foi já tem valores de referência para o volume do átrio esquerdo, esse outro em 2012 pelo grupo do Mount Sinai. E também nós temos o Z-score, que já foi publicado e é amplamente utilizado em pediatria. Então, o tamanho das cavidades pode e deve ser utilizado. E claro, não podemos deixar de falar sobre a função do ventrículo esquerdo, que continua sendo como classe 1 e 2 de indicação cirúrgica. Nós também podemos fazer a quantificação do volume regurgitante, isso está disposto no slide, e se baseia no fato que, se eu posso calcular o volume que está passando por uma válvula, eu posso calcular o volume regurgitante simplesmente subtraindo um volume do outro. Isso é um conceito simples, mas é muito factível, tem muita chance de erro, principalmente em pediatria, onde as estruturas são muito pequenas e você vai ter uma acentuação de qualquer diferença de medida que você faça ao colocar na fórmula. Para minimizar um pouco essa variação, algum esforço está sendo utilizado com o ecocardiograma tridimensional, né? Então, tem trabalho já publicando quantificação de refluxo nesse método, mas ainda é uma coisa muito para pesquisa e pouco utilizado na prática clínica. Vamos dar continuidade falando sobre estenose mitral. Todas essas patologias que estão dispostas são causas de estenose mitral, né? E a gente já tem uma publicação de uma avaliação qualitativa dessa estenose, que é utilizada desde 2009, que leva em consideração a mobilidade, o espessamento, a calcificação e a alteração do aparelho subvalvar. Mas nós também podemos fazer uma quantificação mais direta, como foi publicado nesse guideline de 2009, principalmente no que se tange ao tamanho da válvula e o gradiente médio. Então, como índices diretos, nós temos o diâmetro do anel, a área valvar mitral e o gradiente médio. Em relação ao diâmetro de anel, é um aspecto que nós podemos utilizar em pediatria. Na prática, nós utilizamos bastante, indexando a superfície corpórea, né, utilizando o Z-score, porque isso para a gente é um indício se o paciente vai se favorecer de uma correção uni- ou biventricular, quando a gente está lidando com ventrículos mais borderlines ou ventrículos hipoplásicos. A área valvar mitral pode ser tracejada, né? Pode ser feita pela planimetria no bidimensional, como vocês já estão habituados. A gente deve levar em consideração alguns aspectos,
alguns aspectos como a característica da válvula, né, característica anatômica ou presença de calcificação que pode dificultar essa planimetria, e esses são os valores de referência publicados no Guideline de 2009. Tentando melhorar um pouco a planimetria, alguns trabalhos vêm sido reportados utilizando o eco tridimensional como uma ferramenta para fazer essa avaliação. E nesses trabalhos, ele já tem descrito que o eco bidimensional tende a superestimar o eco tridimensional, né? E de acordo com os grupos que utilizam mais o eco tridimensional, como o do Roberto Lenk, o ideal seria que nós utilizássemos a visão ventricular da válvula e não a atrial para fazer essa planimetria. O gradiente médio é outro índice direto que pode ser utilizado, né, e é utilizado por todos. Esses são os valores de referência que estão dispostos no último guideline. Ele é fácil de obter, como todos sabemos, mas tem que levar em consideração as limitações do uso do Doppler, principalmente em criança com frequência cardíaca mais elevada, para fazer essa estimativa. Nós podemos também fazer cálculos mais complexos, mas que tem muita possibilidade de erro e, por isso, na prática, nós não indicamos. Podemos também fazer outras estimativas indiretas, usando o tempo de meia pressão e o gradiente pressórico do ventrículo direito para o tronco da pulmonar, né, estimativa da pressão pulmonar. O tempo de meia pressão, né, o PHT, como todos já conhecem, se baseia no conceito de quão rapidamente e facilmente o fluxo vai passar do átrio para o ventrículo, e pode ser utilizado para calcular a área valvar mitral através dessa fórmula, tendo como referência esses valores publicados em 2009. Ele tem como desvantagem principal a dependência de variação hemodinâmica, né, como complacência do átrio e até mesmo a função diastólica. E em crianças com frequência cardíaca elevada, muitas vezes ele está muito sujeito a erros. A pressão sistólica da artéria pulmonar é bastante utilizada. A gente sabe que na prática é muito pouco provável que exista uma estenose mitral importante com pressão pulmonar normal, né? E esses são os valores de referência utilizados para a graduação da pressão pulmonar. Então, na prática, em relação à estenose mitral, a gente pode resumir com esses 3 dados de avaliação principais e esses valores de referência para ajudar a quantificação. Na minha opinião, o ideal é que a gente utilize multiparâmetros e a sua impressão também, né, para que a gente tenha uma avaliação mais completa e não se basear apenas em um dado hemodinâmico, porque, como vocês viram durante essa explanação, todos estão sujeitos a algum nível de erro. Então, agora nós vamos falar sobre a válvula aórtica. Vou começar pela insuficiência aórtica. Todas essas patologias são causas de insuficiência, né? E em relação às ferramentas que podem ser utilizadas, são esses que nós vamos falar agora, foi porque foram publicados em 2017. Nós temos a vena contracta, para começar, e a relação dessa vena contracta com a via de saída do ventrículo esquerdo, né? Esses são os valores de referência, como vocês podem ver, a mensuração é da mesma forma que a gente faz insuficiência mitral, né? O ideal seja que a imagem seja ampliada para você minimizar o seu erro, né? Não fazendo medidas em imagem muito pequena. Temos que considerar algumas limitações do método, a presença de múltiplos jatos, né, como aquele encontrado na válvula aórtica bivalvular, é uma limitação. A direção do jato também pode dificultar, e se você for levar em consideração a largura do jato com a via de saída do ventrículo esquerdo, deve-se levar em consideração que a via de saída pode estar dilatada e isso pode alterar a sua interpretação. Nós podemos também fazer avaliações mais complexas, caso você queira e tenha tempo, né? Como a área do jato, convergência do fluxo, mas como foi dito já na válvula mitral, elas são muito sujeitas a erros, então a gente está tendo uma certa predisposição a fazer índices mais qualitativos do que quantitativos. Nós podemos também fazer
avaliação com índices indiretos, utilizando o tempo de meia pressão, a presença de fluxo diastólico reverso em aorta abdominal e o tamanho do ventrículo esquerdo. O tempo de meia pressão, né, o PHT, que todos utilizam na prática, esses são os valores de referência, né? Nós podemos associar o fluxo diastólico reverso na aorta descendente. Essa é a recomendação que foi publicada, né? E aqui a variação de da intensidade desse refluxo, você vê que chega a um ponto que o fluxo diastólico está completamente presente, né? Proeminente, holodiastólico, caracterizando um refluxo importante. E também o tamanho do ventrículo esquerdo, que, como já foi dito, tende a estar dilatado na insuficiência importante. A função também tem que ser utilizada como uma ferramenta de avaliação no caso da insuficiência aórtica, lembrando que função do ventrículo esquerdo é classe 1 e 2 para indicação de procedimentos valvares. Pode-se também utilizar cálculos ainda mais complexos como refluxo, o volume regurgitante e até mesmo orifício regurgitativo efetivo, mas mais uma vez ele tende a ter muito erro e por isso na prática clínica nós não estamos utilizando. Isso aqui é só para constar um trabalho que foi publicado pelo grupo de Boston, né, para vocês verem que valva ainda é um tema que gera pesquisa, né, porque até hoje nós não temos índices quantitativos efetivos, né, a gente tem muitas falhas em todos eles, e nesse trabalho que foi publicado pelo grupo de Boston, eles fizeram uma avaliação complexa, utilizando a vena contracta indexada, a superfície corpórea e a VTI do fluxo anterógrado e retrógrado na aorta abdominal para fazer a quantificação. Mais uma vez, algo muito complexo e também difícil de ser realizado na nossa prática. Dando continuidade, vou falar agora sobre a estenose aórtica, cujas patologias estão dispostas nesse slide. Aqui nós temos várias ferramentas do que nós podemos utilizar para poder fazer essa quantificação. E essa outra, o que nós não devemos utilizar para quantificar, porque essas são pouco efetivas na prática diária. Então, de acordo com o guideline, essas são as recomendações atuais. Eu vou começar com os índices diretos, falando sobre o gradiente máximo, que é obtido pelo plano apical, paraesternal direito ou plano supraesternal. A gente tem que levar em consideração que a velocidade máxima pode ser utilizada e é utilizada, né, na nossa prática diária, mas que nós temos uma diferença em relação ao cateterismo, principalmente no método, na forma como é calculado, né? O gradiente máximo, ele varia de acordo com o método e por isso ele não vai ser igual, né? E tem também fenômenos físicos como de recuperação pressórica que pode intensificar essa diferença. Tem que ser levado em consideração também que nem sempre o gradiente vai refletir a gravidade da estenose. No caso de estenoses críticas ou até mesmo disfunção do ventrículo esquerdo importante, o baixo débito costuma ser tão intenso que o gradiente gerado vai ser muito baixo mesmo com estenose aórtica gravíssima. Em relação ao gradiente médio, que é um outro índice direto, este bastante utilizado também para quantificação. Aqui estão os valores de referência em relação a esses dados, né? E as pessoas tendem a preferir a utilização porque ele tende a se aproximar dos valores achados no cateterismo cardíaco. Nós podemos fazer também a medida do anel, que é algo que é muito utilizado na prática. Nós temos o Z-score de referência e temos vários trabalhos publicados mostrando a importância disso para escolher a via que vai ser seguida para o paciente, se uma via univentricular ou biventricular. A área valvar aórtica pode ser medida diretamente pela planimetria, mas temos que levar em consideração as limitações anatômicas da válvula que podem acontecer, tais como calcificação, presença de tecido embrionário e outros achados. Aqui estão os valores de área utilizados e áreas indexadas que podem ser utilizados como referência.
Nós podemos também fazer a quantificação dessa área usando a equação de continuidade, mas mais uma vez, tem bastante cálculo e a sua chance de errar nesses pacientes pediátricos é bastante elevada. Então, no final do dia, esses são os parâmetros que podem e devem ser utilizados para a quantificação da estenose aórtica. Então, para concluir, nós temos índices diretos e indiretos de gravidade de regurgitação e estenose valvares, né, que bastante disponíveis. A gente tem que ter uma visão crítica na utilização deles, lembrando que a maioria dos guidelines são específicos para a população adulta, mas que também, independente disso, as ferramentas isoladamente podem apresentar erros, então a sua impressão ecocardiográfica é bastante importante, né? Então essas ferramentas, na verdade, elas servem para você embasar a sua impressão ecocardiográfica, e que, como esses guidelines não são realizados em pediatria, todas aquelas limitações que já foram referidas devem ser lembradas, né? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção e ao departamento pela oportunidade.